Bom, Eu vou prender bem-vinda! o microfone no microfone. Vamos começar? Porque senão. Vamos, senão a gente não começa. O objetivo dessa primeira conversa era a gente conversar sobre. Conversar sobre a conversa. Conversar sobre a conversa e conversar sobre burnout e neurodivergências. E aí a gente. Aí, como é que a gente pode fazer? Tem várias coisas. Eu te mandei aqui um link. Opa, vamos lá. E uma coisa que eu acho que ia ser legal também é a gente meio que mostrando como é que a salsicha é feita, sabe? Isso, é isso que eu tinha pensado. É. E tipo assim, como é que a gente faz um podcast? A gente tá Porque vendo é, agora porque como é é que o faz. pensamento neurodivergente live, né? Exato, porque daí, às vezes, a gente não faz porque a gente não sabe como é que faz, a gente não conhece É. alguém que tenha feito, e aí por isso. Ontem Aí a na gente não se terapia eu anima, tava. né? Ontem na terapia eu tava falando, chorando, assim, falando muito isso, assim. Eu não tenho muita referência de pessoas bipolares que estão aí e que eu tenho contato de saber, assim, como é que é a experiência dessa pessoa, enfim. Então eu fico com aquela coisa introjetada de que eu tenho que estar sempre com o meu humor constante. Aham, E aí, quando eu tenho as minhas ondas, né? aham. Parece que eu sou uma merda, né? E aí a gente Falta, vai falta aprender. referentes, falta muito referentes até É. te mostrar uma coisa incrível, interessante. Ontem eu tive uma conversa com também com a história de gravar podcast com uma profissional que é neurodivergente, que eu tenho acompanhado, e tô começando essa empreitada de fazer mais a mentoria, a coaching, né? E Uhum, aí ela dizendo assim, ela tá em busca de recolocação profissional, e comentando que teve, inclusive, pessoas dentro da própria. Deixa eu tirar isso daqui, senão todo mundo tem que ver os meus coisas aqui. É que vai trilento daqui, caceta. Quero te mostrar. Aí ela me dizendo assim, ó, que teve consultores hum. neurodivergentes e líderes que disseram pra ela, ok, vou te ajudar na tua colocação profissional, mas não diga que você é autista. Oh, que Coisa, né? amor. Que amor. Uhum, E aí, que obviamente, assim, entendo também de onde vem, né? Porque, afim das contas, a gente aprendeu a mascarar, a gente sabe que existe uhum, preconceito e a gente conversava justamente que, bom, tem momentos na vida onde a claro, gente sempre tem que poder nos cuidar primeiro, né, Carol? exato. Mas eu fico doida de raiva. E também tem aquele pressuposto de que boa parte dos países, eu acho que tem alguma legislação antidiscriminação para proteger que essas pessoas não percam a vaga de trabalho, mas a gente sabe que na prática. A prática é outra história. Aí eu ia lançar isso hoje, esse post, e eu decidi lançar ontem. E eu me dou Uhum, conta que, claro, eu me comunico muito, tu tá muito presente no LinkedIn e também tá muito presente no Insta, né? A gente tá polinizando em lugares diferentes. A gente tá polinizando em lugares diferentes. Ai, obrigada, eu sou influencer do LinkedIn. Mentira, não sou influencer nada. nossa, guria, eu só entro no LinkedIn porque tem os joguinhos, sabe, os puzzle games. Eu Eu entro todos nunca os dias joguei os só joguinhos do por causa LinkedIn. daqueles joguinhos. Eu tô tentando achar que vai ser uma dessensitização, mas até agora eu não sei. É, não, enfim, tô aprendendo. Teve épocas Vamos em que eu não lá. conseguia. Parte do meu burnout, teve um momento assim que um dos meus grandes conflitos, a grande bandeira que eu não né, vermelho ali, é que eu não conseguia. O LinkedIn era altamente ansiogênico. Altamente. Muito para muita gente. Muito. E eu acho que também é uma coisa que vai mudando com o tempo. A minha experiência, pelo menos, é que vai mudando com o tempo, assim, porque eu tinha o ranço do LinkedIn. Primeiro eu tinha o trauma de estar em contato com aquelas pessoas, por mais que eu parasse de seguir, que eu bloqueasse. Tem esse primeiro trabalho, assim, de, será que eu corto relação? Não, porque daí, carreira, porque isso, porque os contatos, porque isso, que aquilo. Uhum. Aí, assim, quem que eu corto? Mas essa pessoa aqui, ela era cliente que entrou depois, nunca fez nada contra mim, aí fica aquela coisa. Aí depois que passa esse primeiro estágio, assim, tu vai meio que renovando o teu feed. E aí tem a coisa do LinkedIn ser o LinkedIn, não tem muito o que fazer, né?
Embora eu também acho interessante, é o LinkedIn, mas eu acho que também é um espaço onde a gente vê cada vez mais pessoas se atrevendo a trazer outros conteúdos, outras colocações, né? Acho que a gente faz muito isso. E tem muita coisa muito interessante no LinkedIn, assim, eu E aí acabo a gente aprendendo começa a muita encontrar coisa. gente que está trazendo para o trabalho, tá, né? Para esse ambiente tão. Eu, às vezes eu sinto que é como se eu estivesse entrando, né, na Estrela da Morte, né? Hum, Sabe? Quando no Star Wars eles entram na Estrela ah, da Morte. não vou sacar referências de Star Wars. Ah, vai ter, Eu gosto desculpa. só então, eu gosto só da. Pra cada referência de Star Wars, vou te devolver com uma do Hamilton, que é um Tá musical. bom, pode. Se tu quiser. E aí, sei dizer que Ah, eu, eu, eu publiquei isso daqui ontem, porque o eu. que que é a coisa da Estrela da Morte? Ai, não, a Estrela da Morte é aquela grande nave, a nave é aquela grande, enorme que Aham. se destrói, tem um ponto que se destrói, que na verdade é a principal nave do Império, né? Ah, Então, no Star Wars, pois aquele grupo de pessoas que são, né, da rebeldia se sublevando contra o Império, tem um aham. momento que eles entram na Estrela da Morte. Ah. Então, às vezes, eu sinto que para as pessoas que passam Sim, sim. burnout, o LinkedIn é meio que a Estrela da Morte, assim, É. é a, é o palco do espetáculo do trabalho e quem viveu relações de trabalho, né, situações, Nossa, isso dá contextos de um. trabalho que são, A maluca, isso dá um artigo, assim, né? De pensar em como entrar no LinkedIn talvez tenha uma sensação, uma experiência sensorial que tenha alguma conexão com entrar no escritório, claro, é que pro tu não entra trauma, só no escritório, tu entra no né? escritório, tu entra em todo, acho que é a Uhum, arena pública é, é. da performance no sentido Uhum. do performático do trabalho, né? Mas a performance também, ela pode, a gente pode pegar a performance, dar um outro, a performance, transformar essa performance no lugar de eu estar usando uma máscara e eu não sou consciente que eu estou usando uma máscara e eu estou ali me sentindo cada vez pior, eu posso transformar com o tempo, eu acho. Posso hum, me Pode ser uma adonar, drag, pode ser uma eu posso drag. fazer drag, É, eu é. posso me adonar dessa performance e transformar isso num palco aonde eu expresse algo que é quase artístico, Isso. porque tem a ver com É. questionamento, né? E Olha é as viagens. isso é Tá, muito interessante. voltando. Da Viu? Estrela da Morte para Da Estrela drag, da Morte viu? pro No drag. LinkedIn, tá? É, É assim que a gente vai. é assim que a gente vai. E aí eu Nada sinto que eu menos. publiquei isto, né? Uhum, Eu queria ver que ressonância tinha, porque uma das coisas que tem acontecido muito na medida em que eu vou conhecendo cada vez mais pessoas que são neurodivergentes, que são duplamente excepcionais, triplamente excepcionais, né? Que são pessoas que têm diversas neurodivergências associadas a uma outra delas, que é a das altas capacidades. E, e é que, no fim das contas, muitos de nós, até pela nossa trajetória, a gente termina encausando a nossa profissão para promover, né, o bem-estar no trabalho, para promover a saúde, para promover a inclusão, mas faltam líderes neurodivergentes que, desde uma posição de privilégio, de uhum, poder de uhum, ação e gente que tem que é um alto-falante maior, uhum. que essas pessoas elas possam sair do armário da neuronormatividade, porque senão vai Bom isso, ser hein? muito complicado, muito difícil para quem tá. Eu vejo assim que normalmente quem fala sobre neurodiversidade, salvo naquelas organizações que, lamentavelmente, a maioria delas são empresas muito grandes, normalmente quem fala abertamente disso costuma ser gente que, de alguma forma, saiu do mercado de trabalho, relação CLT, empregador, empregado. Uhum, E aí a gente está falando sobre isso, até porque começa a fazer uhum, também isso uhum, parte do nosso trabalho, do nosso uhum, propósito. uhum. Mas e aí? Por que de repente a gente não pode encontrar líderes, e com certeza eles estão, porque eu conheço essas pessoas, Sim. eu entro nas empresas para fazer consultoria, quando eu falo que eu sou neurodivergente. Se eu estou num grupo onde tem gente mais jovem, sempre tem alguém incrível, e cada vez mais, que diz, eu também! E feliz, hein?
Não, não, É, não com aquela coisa de, ai, que horror, eu sou neurodivergente. Não, feliz. E tem gente um pouco mais velha que talvez está vivendo uma situação, está se encontrando com a neurodivergência nos filhos, na isso. família, e que está se repensando também. Mas eu não vejo tantos líderes. Eu queria ver mais líderes de equipe, eu queria ver mais empreendedores. Gente, tem números já que Referências. mostram uma correlação Referência, bastante é. alta entre na diferença em neurodivergências e empreendimento. Eu quero ver líderes, eu quero ver empreendedores neurodivergentes que digam, pá, sou neurodivergente, isso é importante, isso faz parte da forma que eu penso, da constituição da minha empresa, dos meus valores. E a gente precisa também de profissionais de gestão de pessoas que possam se animem a sair do armário É. da neurodiversidade. Porque aí sim eu acho que a gente vai poder começar a instaurar, que é o que eu tentava, né, relatar nesse post, que Uhum, eu tenho um post do outro dia, era do meu aniversário, tinha quase 70 reações. uhum, Outro dia eu publiquei que eu comecei a certificação em coach ODHD, uhum. 45, 50 reações. Os posts mais críticos costumam ter menos reações, eu entendo, e eu sei o porquê, porque eu sei que tem gente do outro lado que tá lendo e que tá pensando, ui, cabrão, E me interpelou. tem algumas leituras, assim, tem o fato de que os likes são públicos, então se eu curti isso, significa que eu sou isso, né? É uma coisa que eu vejo Uhum, muito nas minhas publicações no LinkedIn, e por isso até que eu meio que hum, não tenho muita paciência com o LinkedIn, por isso, assim, porque eu até conversando aqui contigo, eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu acho que é uma oportunidade interessante de eu trazer esse meu lado mais da pesquisa, né, uhum. para o LinkedIn, porque o relato, enfim, ele move muito as pessoas, e eu recebo mensagem privada, eu recebo SMS, um monte de coisa, entendeu? Agora, a interação ali do número, do alcance e tal, que também, as armas, enfim, é um indicador, não adianta, acaba sendo mais baixo porque se a pessoa, ela curtiu ou ela Ela vai estar comentou exposta. Por isso e... que eu acho que é tão importante que pessoas que estão hoje em dia ocupando uma posição de poder, que elas possam sair desse armário. Seja no LinkedIn, Exato. obviamente. Vamos lá, sair no LinkedIn, dar entrevista que nem a gente faz, é um pouco missão kamikaze, né? Que também tem que ter. Mas eu acho que tem gente que, de repente, dentro da sua organização, poder Uhum. trazer esse tema, poder conversar, poder abrir esses espaços. Porque senão a gente só vai ver a neurodiversidade, a neurodivergência desde um único viés, que também é importante, que é o viés da. Só sai em espanhol, discapacidade. Sim, da necessidade especial, da deficiência, Exato. do disability, né? Que Uhum. também, né? Porque a gente sabe que, né, no modelo social da, da discapacidade. Como é que é Uhum. isso? Vamos lá, depois aí coloca a tradução embaixo. É, é a gente, são pessoas com certas características que são características que são desafiadoras em um contexto específico. O que a gente busca é alterar o contexto para que esses contextos de trabalho, nesse caso, sejam cada vez mais inclusivos e cada vez mais ricos, né? Humanamente, e a gente sabe que isso também tem um retorno financeiro, mas especialmente humanamente, né? Então, eu acho que é importante que a gente tenha mais líderes que possam dizer, ok, eu sou uma pessoa que tive, né, tive um bom desenvolvimento de carreira, Uhum. ocupo uma posição de liderança, ocupo uma posição de legitimidade, no caso das pessoas que trabalham em gestão de pessoas, mas eu também sou neurodivergente. Uma coisa não impede a outra. Inclusive, que possam compartilhar suas histórias também, né? Isso para retomar o que tu falava. Ah, eu não tenho referentes bipolares que possam me mostrar como é que se trabalha uma pessoa, como é que é o dia a dia dela, como é que ela faz, né? E acho que a gente precisa disso. É. Nossa, demais, assim, porque
Porque uma coisa que eu vejo e que me desiludiu muito também, quando eu comecei a entrar mais no universo e na indústria da saúde mental, né? Uhum. Escrevendo sobre saúde mental, palestrando, enfim, tal, 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 foi perceber que existe essa performance da saúde mental, que é eu preciso estar bem para falar sobre isso. E aí, para eu dar uma palestra, a palestra precisa ser impecável, eu preciso chegar na hora, eu preciso fazer tudo direitinho, eu preciso estar bem, eu preciso ter o sorriso no rosto, e qualquer coisa, e isso vale para qualquer assunto que seja marginalizado. A gente está falando aqui de neurodivergência, mas qualquer coisa que, né? É aquela cobrança né, qualquer interseccionalidade. Eu preciso ser além do excelente, porque é como se Eu tenho que aquele compensar, espaço eu tenho que garantir. exato, aquele espaço que estão me dando é caridade. Eu não mereço aquele espaço. Eu estou recebendo aquele espaço que é um favor que estão me fazendo. Então, o mínimo que eu posso fazer é botar uma maquiagem, botar uma make, me montar bem e aparecer bonita, maravilhosa e, né, dizer aqui que eu tô bem e que eu tive um burnout, mas passou o meu burnout. Não tenho mais. Agora eu tô me cuidando, e se eu tô me cuidando, eu Também tô pode. dizendo para as pessoas que as pessoas, né? Eu tô cultivando saúde mental, eu tô dizendo para as pessoas falarem sobre saúde mental, então Hum. isso significa que eu não posso ter crise. Eu não posso ter um dia ruim. Eu não posso me descuidar. Atrasar. Eu não posso atrasar. Eu não, né? Eu gravei um vídeo foi ano passado, retrasado, já não foi final do ano passado, eu acho. Eu gravei na cama, Ai, eu lembro. que eu mandei na comunidade, Eu que eu lembro. fui convidada para falar num evento de saúde mental em Porto Alegre, que eu ia ser a única pessoa que ia participar virtualmente, porque eu moro na Holanda. Então, eu ia ser a única pessoa que ia participar virtualmente. E eu tava no meio de uma crise. E aí eu fiquei durante aquele dia pensando assim, falo, não falo, falo, não falo, pensei, quer saber, eu vou falar. Mas eu vou falar do lugar que eu tô, que não é com luz, com brinco, com batom. E, oi, gente, aqui é a Carol Milters. Não, era assim, cara, a saúde mental é difícil. É difícil. E para falar da saúde mental de verdade, a gente tem que falar dela todinha. Tem que falar de que se a gente se cuidar, a gente vai ter melhor capacidade de tomar decisões melhores, e vai raciocinar melhor, e criatividade, isso, aquilo, lá. Mas a gente também tem que falar que nós somos seres humanos e que o ser humano tem sim sofrimento e que neurodivergência traz sim sofrimento, porque a gente está num mundo que não é feito para atender as nossas necessidades. De qualquer forma, tendo neurodivergência ou não, o mundo não é feito para atender nossas necessidades, né? Isso a E gente, se a tua lá quando era neurodivergência bebê, a mais gente começou a ainda, né? aprender e foi difícil, né? E Sabe o que me depende. deixa bugada? Vou alugar um triplex aqui na tua cabeça. Alugue. É que esse mundo que não é feito, que tá desenhado desde uma perspectiva neurotípica, muitas vezes Uhum. ele é desenhado por muitas cabeças neurodivergentes. Sim, exato. Então é isso, sabe assim, Buga é isso. essa É como a emulação. gente tem que repensar as coisas. Essa, né, a ideia de que a maioria é igual à normalidade. Eu comecei a ler isso aqui, ó, tu vai gostar, se não conhece. Ah, não vai aparecer. Mas se chama Neuroqueer Heresies. Oh, Notes on the Neurodiversity Paradigm, Autistic Empowerment and Postnormal Possibilities. gosto. Muito Eu legal. ia falar daquela ideia do Fanon das máscaras brancas, assim, que claro, né? Outra situação, porém, existe isso de eu para que eu me enquadre dentro desse discurso hegemônico, eu assumo algo que eu não sou. E aí eu acabo replicando e fazendo que as outras pessoas, né, eu acabo, eu continuo, eu perpetuo Eu a me oprimo? opressão.
E eu continuo aprendendo a outra pessoa. Gente, a gente vai chegar no Paulo Freire em 2 segundos daqui a pouco. Hum, Pedagogia do tá aqui oprimido. sempre. Ele tá aqui sempre. É, É e, muito doido isso. e eu acho que Literal, é muito é. doido. E eu acho que é, por outro lado, eu acho uma bênção que a gente hoje tenha espaços. Porque a minha avó, por exemplo, que era bipolar, ela não, ela mal tinha acesso à medicação. Totalmente, é. Eu tive Ela mal familiares. sabia o que era. Ela não Exato. fazia terapia. Não Não sabia, é, ela não sabia. eu acho que isso é uma das coisas que especialmente assim, eu vejo no diagnóstico tardio, tento trazer muito para as pessoas reflexões também similares a essas, de cara, eu quando olho para minha família e vejo todo, né, a genética ali se expressando, obviamente não é todo mundo neurodivergente, tudo mas tem coisa aí. De repente, para mim é muito doido, assim, porque eu fiz estágio de psicologia clínica 1 ano e meio, 1 ano e mais 6 meses que eu não conseguia me desligar do estágio dos pacientes, 1 ano e meio no Hospital Psiquiátrico São Pedro, que tu sabe Uh, qual é, na unidade de quem é de Porto infância, no Alegre CAPS. sabe do que ela tá falando. CAPS-I, o maior hospital psiquiátrico do sul do país, é o hospital centenário, que passou por toda a história da psicologia, da psiquiatria, do movimento antipsiquiatria, passou por ali. Enquanto eu estava ali fazendo estágio, não tinha consciência que era neurodivergente, dessa forma, pelo menos. Eu tinha aí as minhas suspeitas, me autodiagnosticava com tudo, mas não chegava nunca, né, a esse diagnóstico. Mas enquanto eu estava, assim, atendendo pessoas, vivendo essa realidade, questionando a psiquiatria, a antipsiquiatria, todas essas coisas, ali eu sabia que ali tinha falecido uma tia-avó minha, no início do século. Idem. É? Uhum. Você estava falando, eu estava lembrando, uma irmã dessa minha avó Deu faleceu aqui lá. uns. Aham, aham. E aí a gente vê assim como a gente andou tanto. Acho que a gente tem que olhar com esse olhar crítico do quanto falta, do quanto difícil foi, mas acho que vale a pena a gente olhar como a gente andou tanto e É, como a gente pode aproveitar e subverter certas ferramentas que não que a priori estão desenhadas, estão criadas, como sei lá, redes sociais. A gente já passou daquele momento de pensar, internet livre, que era uma. Bom, de fato, internet livre foi a que um outro permitiu mundo é que muitas possível. pessoas neurodivergentes começassem a conversar e a gente estivesse aqui tendo essa conversa nesses termos agora. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que a gente ainda pode aproveitar esses recursos e criativamente fazer deles nossos, né? A gente foi pela. Tá, vamos lá. Quem somos? Eu não estava preparada. Eu cheguei aqui hoje, eu pensei assim, eu acho que a gente pode fazer uma coisa assim que a gente vai Eu tenho mais indo. experiência nisso. Então, fiquei pensando hoje, assim, e nos últimos dias, fiquei pensando assim, será que a gente, será que a gente, antes de começar a gravar, a gente dá uma paradinha para pensar no nome? Será que o nome surge? É, Será que a gente deixa no fluxo? Será que a gente organiza? Uma coisa que eu acho que para começo de conversa interessante é uma apresentação nossa, muito bem. Faz quanto tempo a gente né? já tá falando? Só há mais de 1 hora a gente não se apresentou. Mas eu acho que linearidade é optativo, né? Mas Aqui. esse foi o suspense até agora. Para quem vai estar escutando isso Exato. daqui, é Quem quem será são essa essas pessoa? pessoas? Papá! Quando a gente Para pensa quem assim, te né, no, conhece, no pensar assim, arco, quem é essa outra? Para quem me né, conhece, quem no é essa esqueleto da guria? história, do storytelling, isso é uma daquelas coisas, no final, assim, né? Para quem tá só ouvindo, não são a mesma pessoa falando só em timbres ligeiramente, mas muito sutilmente diferentes, porque a gente tem o mesmo sotaque. E para quem tá vendo, será que não é a mesma pessoa, só que uma com cabelo liso e outra com cabelo crespo? Quem somos? Tá, começa você. Daí a pauta, eu preciso de modelo. Vamos lá, eu sou a Caroline da Rosa Miltersteiner, mas assino como Carol Milters, e sou nascida em Porto Alegre, tenho 38 aninhos, e eu sou escritora, me considero escritora antes de qualquer coisa, porque escrever é a coisa que eu sinto que eu preciso fazer.
e que quando aperta, ontem na terapia eu ainda disse, cara, eu não tô escrevendo. Ah! E aí a escrita foi me levando para muita coisa, assim, ela foi me levando para minha escolha, primeira escolha profissional, na verdade, que Uhum. foi na publicidade. Eu entrei como redatora publicitária e aí depois fui para planejamento, estratégia, marketing, bababá, digital. Fiquei quase 10 anos numa empresa em Porto Alegre. Acho que com o tempo viram várias histórias a respeito desse tempo, que foi de muito crescimento, de muitas aventuras, de muita coisa legal e de muita coisa muito não legal. Tive ali, comecei a ter os sinais do meu primeiro burnout, não saber que era um burnout. Eu fui em 900 mil médicos, cada um olhava para um pedacinho e dizia: Ah, mas claro que tu tá tendo sempre infecção, é claro que, né? Ok. Aí eu tomava antibiótico, voltava a trabalhar e aparentemente era isso. Como eu parei de sentir sentido em tudo, olhava assim e ficava, não sei o que que eu tô fazendo aqui. Achei que era uma crise existencial, também era, né? Também faz parte do quadro. Pedi um afastamento temporário, esse afastamento se tornou definitivo quando ambas as partes perceberam que não teria como voltar a ser a mesma pessoa de antes, a mesma maquininha de produzir, com um sorriso no rosto. E aí eu saí por aí, usando as milhas que eu fui adquirindo enquanto eu trabalhava viajando muito. Viajei para o Chile, onde eu conheci meu namorado, que é holandês, motivo pelo qual, de todos os lugares que eu poderia ter vindo parar no mundo, foi a Holanda que eu vim parar. Vai fazer 9 anos que eu estou neste lugar, em que tem muitas flores na primavera, tem muita chuva e muito frio no inverno, e em que eu conheci o conceito de depressão sazonal e que eu conheci o conceito de burnout, porque eu cheguei aqui, entrei em uma empresa, em alguns meses eu comecei a ter sintomas muito parecidos, só que e aí fui piorando, me afastei de novo. E aí eu ouvi, isso é um burnout. E aí eu fiquei, é o quê? E aí eu comecei a investigar o que que era. Isso tem 8 anos mais ou menos. E a partir de uma investigação teórica e experiencial, né? De tanto de eu estudar e ir atrás de informações, entender o que estava acontecendo comigo, porque eu estava sozinha, eu tinha acabado de me mudar para cá. Eu não Hum. tinha nem médico, nem terapia. A minha psicóloga não sabia o que era burnout. Eu estava muito sem recurso. Uhum. E também uma investigação interna de por que que isso está acontecendo, o que que isso está dizendo sobre mim, quem eu sou afinal, porque eu achei que eu tinha resolvido os meus problemas, mas eu claramente não resolvi, e será que se resolvem problemas em algum momento da vida? Eu fui encontrando a escrita como uma forma de investigar e de compartilhar os findings dessa minha pesquisa. Tenho escrito e publicado, tenho 2 livros publicados. Tem um grupo de apoio que chama Burnouts Anônimos, que tem 5 anos para pessoas que passam pelo burnout, todo mês, gratuito, confidencial, online. Quantas pessoas já passaram pelo Burnoutados? Putz, a gente tem 2.000 e poucos membros, 2.500 mais ou menos membros, e nas reuniões entram em torno de 30 a 50. Já teve algumas reuniões que entraram 80 pessoas, assim, simultaneamente, mas entre entrar e sair, tipo assim, é uma reunião que tem 80 pessoas, na verdade entraram cento e poucas, porque a gente, né, as pessoas entram e saem. É uma reunião que dura de 2 a 3 horas. Não substitui terapia, nada do. Eu sempre procuro deixar muito claro no meu trabalho que meu trabalho é de psicoeducação, de conscientização e de acolhimento, mas que não substitui o trabalho de um profissional de saúde. Eu valorizo muito o trabalho dos profissionais de saúde. Há 2 anos atrás, nos últimos 2 anos, eu fui diagnosticada com TDAH, transtorno de déficit de atenção, e com transtorno bipolar. E aí, nesses últimos 2 anos, assim como eu tive muitos insights sobre a vida e sobre tudo. Quando eu tive o burnout, eu estou passando por um processo muito parecido agora com as neurodivergências. Muita coisa agora está explicada e muito mais coisa agora está mais complicada.
E então mas hoje eu tô em atendimento com um profissional que é especialista em TDAH, e isso é bastante novo, assim, porque antes eu meio que não tinha esse atendimento mais Geralzão. especializado, Uhum. e isso só reforça o quanto que é importante a gente estar em contato. E ele é uma pessoa, e ele é um psicólogo que tem TDAH também, né? E aí isso só reforça o quanto que é importante a gente ouvir essas pessoas. Então, eu também tô no espectro aí das altas habilidades e superdotação. Sempre esqueço de mencionar esse, Freud, corre aqui. Freud explica. Ai, eu falo do Mas é não, burnout é por 10 tu minutos, e 99% das não pessoas. é? É. Ai, E aí eu tenho que dizer, não é falar nas outras habilidades. uhum. Não, e aí, assim, eu já ouvi superdotação, mas eu vou altas habilidades, porque tem essa diferença, né? E eu fico, não, mas não deve ser superdotação, é altas habilidades. É um pouquinho menos. Como é menos. É. Como se, né, assim, porque daí vão me cobrar menos, eu Uhum. vou, Eu tenho que ser enfim. menos perfeita. Ai, socorro. Sou uma perfeccionista que, por Cristo, falando em perfeccionismo, eu tenho uma comunidade da qual a Mari é membro, que chama Recomeçar, que é de cultivo de bem-estar no trabalho. A gente tem alguns encontros periódicos online, e a gente está agora discutindo perfeccionismo. E cada tema que a gente traz na comunidade é um rebuliço. Bom, mas um rebuliço, como qualquer rebuliço. Eu acho que 10 minutos de bio tá bom, né, Mari? Das minhas maiores habilidades é síntese. Síntese, síntese. Não. Olha, como eu costumo dizer aqui em casa, olha o capacitismo. Vamos Uhum, deixar esse capacitismo aí. Tá, então, eu vou tentar seguir a tua guia, mas aí chegou uma hora que foi pra perplexidade, né? Então, vamos ver o que sai. boa É, sorte. meu nome é Mariana Moreira Alves. Embora aqui provavelmente vai aparecer Mariana Moreira, isso tem a ver com que na Espanha normalmente é o teu segundo, teu primeiro sobrenome Uhum. O da mãe. digamos, era do pai e o segundo da mãe. Eu gosto de Mariana Moreira Alves, mas aí tá Mariana Ah, Moreira entendi. mais curtinho. Pai, te adoro. Muito Alves também. Na verdade, eu tinha que ser Mariana Alves Alves. Tem uma história muito engraçada. Era para ser Alves Alves. Porque meu avô Hum, paterno também era Alves, mas não foi registrado com Alves. Olha só, que doideira. E sou de 84, o melhor ano de todos. Nasci em Porto Alegre também, mas fui criada parte da minha vida, infância em Viamão, que é uma cidade que está próxima. E eu sempre, é engraçado, eu sempre tive muita dificuldade de me definir, e isso sempre me causou de me apresentar o que eu sou, o que eu não sou, porque começava já com os questionamentos, quase existenciais. Hoje em dia eu já me sinto bastante mais em calma de dizer que eu sou uma pessoa, primeiro, muito questionadora, eu sou uma uhum, exploradora nata, eu gosto tanto exploro nas viagens, exploro quando eu tô lendo, quando eu tô conversando com as pessoas, tenho uma necessidade muito grande de investigar, de aprofundar, de questionar, e também tenho uma necessidade muito grande de criar. Eu acho que a criação é uma coisa que sempre me acompanhou. uhum, E o cuidado. Eu acho que sempre eu me senti bem imaginando ou me vendo em situações onde existia cuidado. Enfim, já também Freud explicará, né? uhum, Então, como profissão, como formação inicial, depois de pensar em 10 mil coisas que não conseguia me definir, desde ciências aeronáuticas, física, arquitetura, treinei na psicologia. Aqui tá a Alexa, pera. Alexa, para. Alexa, para. Esse das 5:30 da Alexa, né? O que Alexa que se é esse das mete, 5:30? Alexa se mete em todos os podcasts que eu tenho gravado ultimamente. Enfim. E aí você dizer que então, eu sou uma eu gosto muito da criação, né? E na psicologia eu me encantei muito
por explorar aquelas áreas da psicologia. Quer dizer, eu gosto toda da psicologia, não tem nada que eu não tenha gostado, nada, nada, apaixonada pelos estudos da psicologia, e pela prática, mas sim que me decantei mais para algumas áreas talvez menos usuais, assim. Eu fui buscar muito na psicologia cultural, na etnopsiquiatria, tudo que era diferente, tudo que me ajudava a questionar o porquê que é assim, eu tinha muita dificuldade de aceitar que eu tinha que escolher uma corrente teórica, porque eu tenho um pensamento muito integrador também. E estava sempre, como eu gosto de dizer, eu estava sempre sendo. Aqui a gente fala em espanhol, el grano en el culo, a espinha na bunda dos professores, sempre com mil e uma perguntas, né? Porrinhando. É, e aí isso me levou, então, para a questão da psicologia cultural, me levou muito para, em termos de prática da psicologia, inicialmente, psicologia clínica, com crianças, até pela essa questão da criatividade, da criação, adorava montar workshops, facilitar. Lembro uma vez no São Pedro que a gente tinha uma oficina de histórias, era o trabalho que eu desenvolvi ali, né? Todos éramos convidados a desenvolver um trabalho novo, enfim, autoral, entre aspas. E eu criei com uma colega uma oficina de histórias. E a gente terminou numa sessão com as crianças que estavam internadas, representando Peter Pan. Eles podiam mudar a história, se caracterizados, como se fossem os personagens do Peter Pan, e eles transformaram os corredores do hospital em uma obra de teatro. Foi muito bonito. Então, esse tipo de trabalho sempre eu gostei muito, né? Depois também trabalhei muito com psicologia social comunitária, em diferentes projetos sociais, desenvolvimento comunitário, com uma base, assim, uma pegada muito do Paulo Freire também, e de vários psicólogos sociais brasileiros. Me desenvolvi, sempre gostei muito da psicologia institucional, mas naquele momento parecia que não ia ter lugar, que empresa, que organização ia contratar um psicólogo que pudesse acompanhar essa instituição como se essa instituição fosse um ser sistêmico e não estar a serviço só do lucro, se não estar a Uhum. serviço do crescimento dessas pessoas, dessas equipes, né? E desse crescimento autogestionado. E terminei super apaixonada das questões culturais. Sou mestre em políticas, de migrações internacionais. Especializei em migrações na Argentina. Trabalhei durante um tempo, em diferentes projetos que estavam nesse triângulo, né, entre ora eu estava trabalhando na projetos comunitários, em ONGs, ora em diferentes organismos públicos, ora nas Nações Unidas, né, tudo que tinha a ver com projetos mais humanitários de desenvolvimento, crianças, adolescentes, refugiados, migrantes. E por questões assim da vida, migrei para a Espanha já definitivamente fazem 10 anos, digo definitivamente até agora. Esse Uhum. ano cumpriu 10 anos. E aí, nesse processo, eu tive que me reinventar também profissionalmente. Terminei por casualidade, né? Que eu vejo hoje em dia que não é casualidade. Terminei trabalhando com desenvolvimento organizacional, na Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina, em uma associação, na verdade, vinculada a essa agência que tem aqui na Espanha. E aí foi quando eu descobri, comecei um mestrado em psicologia organizacional, veio a pandemia, deixei o mestrado pela metade, mas sim, pude viver intensamente, né, esse processo de ajudar a formar uma equipe que tivesse focada tanto nas pessoas, como na tecnologia, como no compliance mais jurídico, passar eu por esse processo de ser técnica, né, de ser primeiro empregada, depois ser técnica de pessoas, começar a inserir, a profissionalizar essas funções que nas empresas pequenas, medianas, nas organizações do terceiro setor também costumam ser mais, não tem tantos recursos, né? E isso me levou de uma forma muito rápida a conhecer o Design Thinking. Em 2019, eu me vi numa oficina
que foi o primeiro Google Chief Evangelist, né? O cara que queria mudar as formas de trabalhar no Google. Ele fez uma formação para as Nações Unidas. Esse lançamento do kit de inovação que está disponível, qualquer pessoa pode, né, acessar. Kit de inovação das Nações Unidas, eles fizeram um lançamento aqui em Madrid, que é onde eu estou, na verdade, eu estou próxima. E esse cara, até eu tenho aqui, vou mostrar uma coisa. Ele fez duas dinâmicas muito, muito básicas, né? E, na verdade, ele pediu para a gente imaginar problemas, dificuldades que a gente podia ter, encontrar, né? Nações Unidas, normalmente, é um montão de gente que quer mudar o mundo, né? Uhum, É, e, às vezes, ao longo da nossa carreira, a gente se depara com muitos, muitos freios e a gente começa a sentir o peso do sistema, o cansaço. E aquele cara com poucas dinâmicas, eu vi que ele fez pessoas muito sênior recuperar o brilho nos olhos e dizer, sim, a gente pode fazer alguma coisa. E aí ele pediu pra legal. gente imaginar esse futuro, desenhar ele. Aqui eu tenho uns desenhos, aqui Uhum, as minhas notas desse dia. Ai, não vai dar pra ver, são as minhas notas desse dia. aham, Tenho elas aqui pra me lembrar como é que começou que isso. legal. E ele pediu pra gente criar uma hipótese, né? E se a gente pudesse? Vamos desafiar a nossa imaginação, né? E aí o design nos ajuda a investigar, a facilitar essas conversas, a criar juntos. E essa foi a hipótese isso foi o que eu escrevi, assim como. E se nós Uhum, pudéssemos criar um entorno de trabalho onde as equipes e as pessoas se desenvolvessem mutuamente, cumprissem com os seus objetivos sem a necessidade de uma hierarquia ou uma ordem pré-estabelecida. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu disse, cara, então como é que é? Dá para inovar em pessoas? Dá para inovar desde dentro das organizações? Espera aí, se eu quero que o mundo melhore, tá bem, eu gosto de trabalhar muito com crianças, adoro. Mas eu acho que o mundo tem que melhorar agora nas empresas. E isso passa por melhorar as formas em que as pessoas estão trabalhando. Se eu, como adulto, não sou capaz de melhorar as formas em que eu me relaciono no trabalho e melhorar as minhas capacidades de começar a tomar decisões, de chegar a acordos, em romper essa polarização, esquece. O futuro é, sempre vai ser dos pequenos, mas a gente vai ter cagado o mundo deles, né? E eu disse, é isso que eu quero fazer. Aí pandemia, eu já tô contando muito, né? Enquanto as pessoas, tô elas, tinha muita adorando. gente que estava fazendo pão, eu já tinha feito pão antes, já tinha passado o hiperfoco do pão, eu me hiperfoquei no design, participei junto com um colega de um bootcamp de uma universidade daqui, da Universidade Politécnica de Madrid, ganhamos o primeiro prêmio do bootcamp, Uau! Qual era o projeto? desenvolvemos uma Tinha um projeto? solução. Ah, A gente desenvolveu uma solução que, na verdade, foi até mesmo implementada, não nos pagaram nada, tá? Mas uhum, implementaram ela, inspirados na solução que a gente desenvolveu, para melhorar a conexão dos alunos com o entorno, era uma app que tinha umas coisas. E aquilo ali foi muito legal, porque eu disse, cara, é isso que eu quero, porque por fim eu encontrei um lugar onde eu posso botar toda a minha curiosidade, a vontade de investigar, de criar, de facilitar processos colaborativos. A psicologia institucional anos 2020. Essas coisinhas vamos lá, vamos ganhar mais dinheiro, vamos lá. Mas eu vejo que existe a possibilidade de impactar, né? E aí, desde então, eu me dediquei a voltar a aprender de todas as formas que eu pude. Me especializei em diferentes ramos do design, service design, design de negócios. Comecei, naquele momento não se falava quase de experiência do colaborador aqui na Espanha, se falava alguma coisa, existiam design sprints, eu peguei o design sprint que eu já tinha facilitado com a minha uhum, equipe, depois dessa conversa que eu tive, dessa formação que eu tive nas Nações Unidas, eu peguei o livro Design Sprint e facilitei com a minha equipe um sprint para um desafio que a gente tinha no trabalho, facilitei super mal, mas aprendi, peguei o gostinho. E aí eu comecei a trabalhar numa consultora, comecei a montar na minha prática profissional, eu ia trazendo coisas da psicologia e de outros âmbitos do design e comecei a formar pessoas em design de experiência do colaborador. Comecei a trabalhar desde uma ótica do co-design, que o objetivo é que a gente não vai desenhar, criar melhores experiências de trabalho para os trabalhadores, a gente vai criar com eles. uhum.
eles, nos meus projetos, eles fazem parte desse, eles são investigadores, eles fazem entrevistas, eles tomam decisões, a gente estuda qual vai ser esse marco, né, de toma de decisão mais adequado para esse momento da empresa, e eu facilito todo esse processo, desenho e facilito. E aí, nisso tudo maravilhoso, não sei o quê, mas claro, imagina tudo isso em poucos anos, 3 anos, burnout, assim. 2022, aí, cara, foi complicado. Tive uma perda por um tempo de algumas funções cognitivas, uma redução bastante pesada. Me assustei bastante. Busquei uma neuropsicóloga, busquei recursos, conheci a Carol Milters, participei do Burnout Anônimos, é, deixei o meu trabalho, deixei a empresa e disse: Ah, eu vou ter que investigar esse negócio, tem que ver o que acontece. E aí tive o diagnóstico de TDAH e altas capacidades. E sigo explorando, né? Porque na medida em que eu vou me formando, agora eu estou me formando como coach ou DHD, também fazendo uma pós-graduação em altas habilidades. E integrei no meu trabalho, já trabalhando por conta própria, né? Reviso ainda, sigo revisando as minhas práticas como designer e compartilhando com outras pessoas esse laboratório aberto, que é Roscon Lab. Como que a gente pode codesenhar melhores experiências de aprendizagem e experiências de trabalho desde um foco neuroinclusivo, neuroafirmativo. É isso. Profissionalmente é isso. E tu Mas mora com, e tu mora com? eu moro aqui perto de Madrid com o meu noivo, que é o Ravi, uma Uhum. filha, e um montão de bicho. É, é. 2 cachorros, 2 gatos, e Mari do algumas Little. pombas. A Mari tem o próprio zoológico dentro de Eu tenho casa. um zoológico, exatamente. E aí nisso a gente se conheceu, né, Carol? E a gente vem trocando desde então. E tem sido, Pois o é. Burnoutados foi muito bom, muito, muito bom. Eu acho que essa sensação de Bons. comunidade, de, ok, tem gente que passou por isso, tem gente que tá passando, tem gente que vai passar. E a gente vê que a vida segue. E recomeçar, pra mim, é isso, ok, vamos lá. Vamos pro seguinte capítulo, sabendo que pode ser que a gente tenha burnouts futuros, esperamos que não, mas ao menos a gente já sabe muito mais da gente do que a gente sabia antes, né? Exatamente. É, Aí eu é. falei muito, viu? Eu falo mais do que. Não, eu adorei tudo e eu fiquei, nossa, eu fiquei fazendo 900 mil conexões aqui. Ainda bem que eu não peguei a caneta, porque senão eu ia te fazer 900 perguntas. É, eu lembrei de uma fala de um painel da Semana de Conscientização do Burnout, não lembro de qual edição, de alguém falando que uma organização é um laboratório da sociedade. Eu achei Oh, muito totalmente. interessante essa. Você vê tudo, tudo, tudo. É, eu achei muito interessante essa perspectiva, assim. Até porque hoje eu trabalho sozinha, bem, majoritariamente, né, boa parte das coisas que eu Hum? faço sozinha, desde que eu tive uma burnout em 2017. E eu e o meu namorado, então eu moro com o meu namorado holandês e com uma gata holandesa. E talvez apareça aqui atrás em algum momento, talvez não, porque ela tem vontade própria, ela é ariana, holandesa, então assim, né? E estrela, além de tudo. Né? Eu gravei um vídeo, tem umas 2 semanas que ela estava atrás de mim o vídeo inteiro. Mas em outros momentos eu nem sei onde ela tá. Eu tô assistindo uma série que chama The Newsroom, que é do O Aaron quê? Sorkin, The Newsroom. É de Ai, sim, 2012, adoro, com o adoro, Jeff adoro, Daniels. adoro. Sim, adoro. Cara, eu passei. Bom, hoje eu passei o dia inteirinho, todo o tempo que eu. Até eu fazer o que eu estava atrasada para fazer, para eu entrar atrasada na nossa chamada, eu tava. Todo o tempo que eu estava acordada, eu estava assistindo vídeos sobre o Aaron Sorkin, que é o redator, não, o screenwriter, o Guionista, roteirista. 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 Não, aqui vai ser muito legal, porque assim, são duas pessoas, a gente não tá sendo Faria Limer, é que a gente fora do Brasil. Aí tem uma que vai ficar não sabendo que termo acha, só sabendo do termo inglês, e a outra só do termo espanhol, mas a gente se encontra. O importante é a É, vontade.
Exato. E, e ele faz. Ele também ele também escreveu o roteiro do Social Network, que é o filme do Facebook, da rede social. Sim. E ele escreve roteiros, ele cria filmes, né, relacionados a ambientes de trabalho, enfim. E no Newsroom é uma redação de um tipo um jornal nacional da vida, assim. E em alguns momentos da série eu fico emocionada e eu fico assim, cara, que saudade de trabalhar com uma equipe, sabe? Aí passa. Porque ao mesmo tempo, assim, no meu caso, todos os dias no escritório, atualmente eu já. Quando eu tive meu burnout, em 2017, 2018, para mim era assim, era uma questão parecia que eu corria risco de vida se eu fosse voltar para o escritório. Era algo muito, 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 muito pesado. Cara, pra quem não. Acho que só quem viveu realmente o burnout sabe o que que é. Eu nunca pensei em ser autônoma. Eu nunca quis ser. Eu acho difícil. Putz, sabe assim, a gente já falou algumas vezes assim, nossa, eu queria poder contratar um chefe, sabe? Eu queria ter um chefe que mandasse em mim, mas que mandasse em mim no que eu quero fazer. Então, é um escopo meio complexo, sabe? Assim, porque Complexo. ao mesmo tempo em que eu preciso da autonomia, eu também preciso eu preciso de uma certa dessa responsabilidade, né? Uhum. E, e desse e de uma certa, eu acho que um senso de um voltar para a realidade que trabalhar em equipe tem, assim, E dá. porque a gente entra, Totalmente. A gente volta pra realidade, é. cara, eu estava aqui fazendo agora uma newsletter e assim, eu estava entrando num túnel que eu parei, eu pensei assim, mas Carol, não tem tempo para isso, não tem mais hora para isso, não tem mais recurso para isso, vai ter que sair assim. E tudo bem. É, eu acho que. Eu sinto também. Eu ia dizer que eu sinto saudade, mas na verdade, assim, o que que pra mim hoje eu vejo, assim? Eu acho que o grande desafio empreendendo. Tem dois desafios. Eu acho que quando a gente tem experiências similares, assim, tá, eu vou encontrar uma empresa, uma organização, aonde exista. Talvez eu sei que não vão existir ainda as respostas prontas para aquilo que eu preciso, mas existe abertura para realmente cocriar essas formas de trabalhar ou não? É, existe abertura, o que a gente falava no começo, né, dessa Uhum, conversa. Existem líderes que se expõem, que expõem a fortaleza e a vulnerabilidade que é ser neurodivergente, fortaleza e a vulnerabilidade que é ter passado por um burnout, que é ser uma pessoa, um trabalhador com alto potencial, alto rendimento, altas capacidades, que são coisas diferentes, mas que uhum. andam muito nas mãos, assim, de mãos dadas, especialmente quando a gente compartilha essa experiência com as neurodivergências e o burnout. Essa é uma que eu acho bastante difícil. Eu acho que parte do nosso trabalho, Carol, é justamente criar esses espaços de conversa, acompanhar essas empresas, acompanhar essas organizações, não necessariamente empresas, essas pessoas, esses líderes, essas equipes. E depois, por outra parte, para mim, um dos grandes desafios e o que me move como empreendedora é eu quero encontrar outras formas de trabalhar. É. Eu quero criar. Eu tenho desfrutado muito de trabalhar em rede, de Uhum. encontrar pelo caminho aquelas equipes com as quais eu sei que eu encaixo, que eu tenho um bom funcionamento, que a gente consegue se respeitar. Seguinte passo, que eu acho que é o passo que a gente compartilha, né? Tá, e aí como é que eu faço com que isso seja viável economicamente? Porque eu preciso seguir como qualquer outra pessoa, isso não é um privilégio É. só de, ai, porque você foi. Não, todo mundo, eu acredito que todo mundo tem que ter uma qualidade de vida, todo mundo tem que. A gente não tem que sobreviver, a gente tem que viver. Uhum. Acho que essa é a grande. Mas isso me move muito, sabe? Essa ideia de. Hum, eu acho que tem algo que pode ser feito. Olha a Alexa aqui de novo. E que eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, porque quando a gente está
né? Dependendo do momento em que a gente está, não só dentro de uma crise, mas no dia a dia, né? Uhum, Sendo neurodivergente, e na minha experiência como bipolar, né? Com as ondas que vêm, que vão, enfim, é, eu percebo muito que tem um pouco dessa oscilação, assim, e que quando eu consigo estar com a minha autoestima ok, eu consigo observar a minha história como uma história de alguém que quer criar um jeito de trabalhar diferente, e tem momentos da autoestima lá no dedão do pé que é: "Eu não dei conta, eu não aguentei, eu não aguento, eu não sirvo, não tem lugar para mim". uhum, E que não quer dizer, uma coisa não necessariamente valida a outra, apesar de que, né, eu acho que qualquer coisa que seja muito autodepreciativa, a gente é importante que a gente acolha, investigue, né, tudo mais. Mas eu acho que sim, tem um ponto que é: os ambientes tradicionais de trabalho vão ser desafiadores para quem não é tradicional. E quanto mais distante da norma tu for, mais difícil vai ser. Isso é ponto básico. Só uhum. que é uma questão de uma perspectiva de que são as duas coisas, porque eu acho que tem um lado que é muito na dor, sabe, do tipo assim, eu precisei escrever esse livro, eu precisei sair das empresas, eu precisei criar essa comunidade, eu precisei fazer isso, porque eu não aguentava mais, Uhum. e porque eu não dava conta daquela vida que eu tinha. E esse outro lado de eu fiz todas essas coisas porque algo em mim entendia que podia ser diferente. E as duas coisas são realidade. As duas coisas são válidas. Eu estava vendo É. outro dia tô na aula no curso, nessa especialização em altas habilidades, e uma das coisas que tô adorando, né? Mas uma das coisas que eu mais assim resgatei, que tá aí dando volta na minha cabeça, é a questão de que o ser humano, de todos os seres vivos, né? Eles, especialmente o ser humano, nos diferencia muito o nosso intelecto, a nossa capacidade de dar diferente significado para as coisas, de Uhum, manipular a linguagem, a informação. E todo mundo, de certa forma, a gente funciona num processo de identificar com os nossos sentidos, né? Algo que está destoando no ambiente, algo que é diferente, desconhecido, que pode nos gerar diferentes, né, reações de fuga, de luta, de congelamento, e depois a gente poder fazer alguma coisa com isso, dar ordem para isso, criar algo com isso uhum, através do nosso intelecto também, e das nossas emoções, e tá tudo, sistema nervoso, assim, gente, é mente, é cérebro, é tudo, né, afeto, é tudo junto, né, pele, tudo junto. E no caso das pessoas com altas capacidades, uma das coisas que caracteriza é justamente esse ciclo, são muitos ciclos muito profundos, muito intensos, de uma sensorialidade muito à flor da pele, detectando coisas que fogem do padrão, detectando possibilidades, lugares que não foram explorados, conexões que não foram feitas. E isso é algo que a gente sente. Se a gente não escuta isso, eu acho, desde um lugar de. E a gente não é ensinado desde pequeno, né? A escutar isso desde um lugar positivo, desde um lugar de curiosidade. A criança sabe fazer isso naturalmente, né? uhum, uhum, Mas a gente vai perdendo isso com a socialização. Essa, essa dissonância, ela dói. uhum, E eu acho que parte da nossa grande capacidade é construir a partir dessa dor. uhum, Opa, tô escutando isso. Isso é um sinal de que eu tenho que ir ali explorar e aprender e vou criar. Obviamente, quando isso é muito intenso, a gente tem muito esses fluxos de energia, de eu estou super em cima, eu estou super expansiva e depois eu preciso descansar, eu preciso me recolher. O professor falava sobre pequenas mortes, que a gente experimenta pequenas mortes todo o tempo, porque os ciclos são uhum, muito rápidos, mas o nosso cérebro ele é plástico e ele é muito, muito plástico. Então, acho que a gente precisa poder reconectar com essa capacidade que a gente tem de subir, de levantar, sabendo que a gente é mais sensível, sim, e que por isso sim, a gente precisa cuidar os nossos contextos.
e construir contextos, buscar contextos aonde a gente possa florescer. É. Na minha terapia, foi muito importante, assim, entre várias conversas que a gente tem, assim, a de entender que essas, essas questões, essas neurodivergências, elas não são doenças, né? Elas não são problemas, elas não são limitações por si só, ou, né, incapacidades, enfim, mas elas são um conjunto de necessidades funcionais específicas. Então, assim, para que eu consiga ter bem-estar, eu vou ter um conjunto de respostas, um conjunto de necessidades, porque eu tenho um humor que oscila, porque eu tenho uma atenção que está por aí. Teve até no. Eu mandei lá no WhatsApp da comunidade, né, que no vocabulário. Eu não vou falar o nome errado, mas lá da Nova Zelândia, eles atualizaram o vocabulário com termos para autismo e TDAH. E aí, TDAH, a palavra para TDAH é atenção em vários lugares. Atenção divergente, já tinha escutado É, atenção divergente. e para autismo é no seu próprio tempo e espaço. Ai, que lindo! Que lindo. Outro dia entrevistava uma colega que ela dizia que uma psicóloga tinha explicado para ela, se referindo ao autismo, a definição mais bonita que ela escutou do primeiro diagnóstico dela era que disse que ela vivia em poesia. Ai, que lindo! Seu próprio tempo, seu próprio espaço, né? É, é. Enfim, mas acho que tem muitas coisas assim que a gente tem vontade de compartilhar, né? Porque você conversou várias coisas em relação à equipe, por exemplo. Acho que uma das coisas que muitas empresas não sacaram ainda é a necessidade de criar equipes que sejam neurodiversos e estejam balanceados em função da tarefa do projeto, em função do projeto, que cada um possa entender desde quais lugares eu estou aportando essa equipe, eu estou contribuindo nessa equipe. Uhum, E de que eu possa ter consciência de que eu, por exemplo, sou sempre a pioneira, que tá lá investigando, ai, por que não faz isso, olha aquilo. Cara, pra mim, o burnout e os diagnósticos foi tipo um tapa na cara de humildade de dizer, cara, maravilhoso, você pode ter muitas ideias, mas você precisa de pessoas que sejam capazes de, sol, de tangibilizar as coisas. Porque seu tempo vai muito rápido, cara. Então, precisa ter é, pessoas que peguem aquilo ali e que façam ó. Ou pessoas que sejam capazes de organizar as coisas. Então, acho que a gente aprende muito mais quando a gente começa a entender que tem que existir uma dupla empatia, uma empatia de duas vias, que é o modelo de um investigador que é autista, uhum, Newton. Não sei se você conhece a dupla empatia, é uma teoria que vai dizer que a questão não é. Claro, ele investiga primeiro desde da perspectiva autista, e eu uhum, estendo isso, né, para a uhum, neurodiversidade em geral, que a gente não é. A gente é errado supor que o autista tem problemas com empatia. Na verdade, são pessoas entre autistas e não autistas com neurotipos, com formas de funcionar, de perceber a realidade, de se mover na realidade diferentes e a gente precisa ter empatia um com o outro. Então a gente sempre precisa ter uma dupla empatia entre pessoas neurodivergentes e pessoas neurotípicas. Acho que essa é a grande sacada. Em termos de trabalho, para mim, das melhores experiências que eu tive e que eu sigo mantendo pela forma em que eu trabalho, porque no fim das contas trabalho em projetos de design que são projetos mais complexos, ou alguns colegas me chamam para fazer aquelas coisas que eu acho que uma das parte eles acham também que eu faço bastante bem, e eu poder aceitar que eu não vou fazer tudo, é uhum. o job sharing. Não sei se você sabe o que é o job sharing. Não. Poucas empresas fazem job sharing. Basicamente, imagina que é um posto de trabalho que ele é dividido, existem dois empregados que trabalham de forma cooperativa para cumprir as funções de um posto de trabalho. Hum. Então, eles se turnam. E eu trabalhei assim muito bem com algumas colegas que são. Do calendário.
Alexa, para. O podcast vai ser com 3 membros. Sim, nós. Eu, tu e a Alexa. É que se ela não me avisa o que eu tenho que fazer, eu me perco na hora. Então, assim, ó, Sabemos. e eu vejo que eu trabalho também quando eu colaboro com o Ravi, que a gente faz muita gamificação, ou a gente entra em etapas mais de investigação, a gente divide o trabalho, a gente vai se acompanhando, e às vezes um mesmo trabalho, uma mesma tarefa é executada por duas pessoas. Tu Porque tem tem uma tarefa onde uma. você está, imagina, a sua newsletter, você está no Uhum, momento criativo, você está no momento expansivo. Depois pode vir uma outra pessoa que te ajude, que trabalhe, que a função dela seja, ok, agora eu é. vou fazer a convergência. E aí depois a gente vai checar junto. Eu trabalhei assim e foi maravilhoso. Uhum. Eu ia te perguntar, tu sente que tu tem mais facilidade de trabalhar em dupla? Depende de qual momento do trabalho. Entendi. Eu preciso ter momentos individuais, Não, aonde eu realmente. não, assim, não em relação a individual, mas em dupla em relação a uma equipe maior, assim, a um time maior. Porque eu percebo que para mim o ideal é dupla. Dupla, Botou para mim, mais de é uma mais pessoa, eu fácil. já me perco. Não, até 3 pessoas dá. Muito mais Para mim, gente é botou mais pouco. uma, eu já me perco, eu já não sei Não, eu mais. trabalhei muito bem uma época, éramos 3 pessoas e Uhum, era muito bom, porque era uma pessoa que estava muito enfocada, com um pensamento muito, muito, muito analítico, outra pessoa muito sensível, muito empática, uhum, e eu, por incrível que pareça, quando eu me foco, né, me hiperfoco, faço com. Até outro dia eu via, tipo, as funções executivas. Aí tem momentos em que eu me surpreendo, digo. E eu ficava mais naquela função de conectar coisas, organizar coisas, mas eu nunca senti, mesmo que eu tivesse, nesse caso, eu estava numa uhum, posição de liderança, eu não uhum. sentia que eu estava assim, eu sentia que a gente trabalhava como se fosse uma rede complementar. Sim, sim, É que normalmente eu trabalho com mais gente, né? Por exemplo, eu digo, cada sim. facilitação que eu faço, eu estou trabalhando com as pessoas, porque meu trabalho de É. facilitadora é que por um momento eu começo a fazer parte daquela equipe e o meu Uhum, objetivo é que eles trabalhem em equipe. Então eu tô junto, mas eu não tô, eu entro e saio, né, dessa. É. entendo. A gente não falou sobre os burnout neurodivergente, mas tudo bem, a gente deixa pra falar na próxima. Temos um Ah, mas mapa mental então, aqui, não vai faltar. não vai faltar. Não vai faltar oportunidade para falar sobre burnout. É, sim, tô pensando se tem algo mais, assim. Faz aí a síntese da conversa. Alexa, resume aí para nós o que a gente acabou de falar. Não, se Ela não falar vai mais responder. alto, ela vai Hoje de manhã ela fazer. respondeu, hein? Uma pessoa. Então, o que a gente viu hoje? Fazendo um recap. Ahn, Tem aí uma IA que nos diga. ela vai ter depois. Ah, ela vai dizer depois, Ela tá? vai ter depois. Mas aqui a gente foi um pouco. O que eu acho que é real, eu acho que o que me vem aqui mais é a questão da referência, da construção de referência. De ter referências, pessoas, Da gente, referências, experiências. da gente buscar, da gente ser. Eu fiquei escutando o Aaron Sorkin hoje de manhã e eu fiquei assim, cara, ele então quer dizer que ele pensa no roteiro quando ele tá no carro. Aí eu fiquei me lembrando, porra, no Brasil eu dirigia, eu ficava estressada de ter que dirigir, mas ao mesmo tempo tinha esse tempo do commuting, assim, sabe? Do Dá para deslocamento, falar muito sobre isso e o burnout e as neurodivergências, o que a gente sabe? perdeu de tempos de transição. Cara, eu escrevi um texto sobre transição tem 8 anos, tá no meu site. Foi um dos primeiros textos que eu escrevi. Foi sobre transição de qualquer coisa, né? E que eu falo que eu gosto de chegar uma hora antes na reunião e tal. Mas é verdade.
Eu gosto. Se isso acontece realmente Eu adoraria sempre, também. é outra Claro, coisa. outra coisa que nunca Mas acontece. mas muitas vezes eu consigo fazer, assim. Hum. Hoje foi porque hoje foi aquele dia que ou eu fazia marromeno ou não fazia, e aí eu te falei, eu vou chegar come as you are, eu vou chegar, a gente vai chegar como tá, porque senão a gente vai entrar no looping do, não, mas aí eu ia começar assim, não, mas eu acho que eu vou estar melhor em outro dia. Não, mas eu acho que daí eu quero organizar mais o escritório. Aí quando vê, já botou um monte de barreira e esse é Possível o é suficiente. Sempre lembro essa demais. frase de um coach designer, um mentor meu que me atendeu quando eu não sabia que eu estava com burnout, psicólogo também, escreveu assim um cartazinho como esse e colocou You are enough. Não é? Mas eu acho que sim, a gente precisa de referentes e por isso que a gente está gravando isso, porque vai que a gente pode é, difundir alguns referentes que foram para nós, contar um pouco da nossa história, contar algumas reflexões, né? E E eu provar acho que a ideia é um pouco esse essa, story assim. sharing de É, compartilhar. Eu acho que também é bacana. eu acho que é isso, assim. É a gente ter essa, esse diálogo que vai levando a outras coisas, que vai promovendo mais ideias, que vai trazendo a referência, Uhum. que vai sendo a referência e que às vezes tem alguma coisa lá, assim, no minuto 25 que, que foi aquela grande ficha que cai para alguém, sabe? Assim como nas coisas que a gente escuta, às vezes tem uma coisa muito aleatória que quem criou o podcast, às vezes, pensa assim, não, mas aquilo ali é uma coisa banal. Óbvio, e não. E é a grande ficha que a gente precisava ter ouvido. E acho que a gente Então, precisa de mais espaços, assim, para poder falar sobre essa intersecção entre neurodivergências, saúde no trabalho, sim, sim, e cositas más. é isso. Esse foi o nosso episódio piloto, copiloto, Digam como é que tem que se chamar, e sugestões. A gente tinha que mandar para a comunidade, dizer, tá aí, o que vocês acharam? é verdade. Claro, claro, a gente vai fazer a Aí estreia. eles dão, tipo, temas, sugestão de temas. E aí no próximo, Isso, no próximo vamos fazer uma dissecção do mapa mental esse que eu fiz. Enquanto eu tava te esperando, vamos. com investigações sobre burnout clínico, burnout, né, que a gente conhece do trabalho, e burnout neurodivergente. O que que tem a ver, o que que não tem a ver, o que que falta. Que é que não é, socorro. Obrigada por ouvir. Nos mande aí alguma coisa É, e a gente volta assim que a gente voltar. quando der. Um beijo. Tchau.